Meus amigos, apenas um conselho. Peguem as suas Bíblias, abram e sigam esse estudo a cada capítulo e a cada versículo. Primeiramente, quero dizer que não sou o dono da verdade. Estudem e tirem suas conclusões. Paz e graça. Hoje, em nosso estudo sobre seitas e heresias, vamos falar sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou mais conhecidos como os Mormons. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, assim como já vos dissemos. Agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 ao 12. Vamos falar um pouco dessa seita dos Mormons? E eu creio que você vai se espantar assim como eu me espantei na época em que estudei. Conceitos. Pluralidade religiosa. O pluralismo religioso nega que exista a verdade religiosa absoluta e exalta a experiência religiosa individual como um critério último para cada um. A definição. Defende uma nova teoria missiológica, quer dizer, um estudo de missão, onde não mais se prega a necessidade de conversão de outras religiões ao cristianismo, e sim a cooperação entre todas as religiões naquilo que elas têm em comum. Basicamente, seria mais ou menos como ecumenismo. Vou repetir novamente sobre seitas e heresias o seu significado. Seita é um grupo doutrinário ou conjunto de pessoas que professam uma crença diferente daquela que é considerada genuína, verdadeira. É uma facção, uma parte de uma comunidade fechada, um partido. Agora, heresias são as doutrinas antibíblicas defendidas pelo grupo. 3 referências para descobrir uma seita. A primeira, substitui Jesus por um líder humano ou nega a plena divindade de Cristo. Segundo, substitui a Bíblia pelas tradições humanas ou por crenças consideradas heresias na Bíblia. Terceiro, usa da coerção para fazer com que os seus seguidores sigam suas opiniões, bloqueando assim a liberdade de escolha e até o céu, né? Aqui está uma imagem, a essência de uma seita religiosa. O paganismo mais o judaísmo mais o cristianismo igual à Igreja Mórmon. Se não acreditam, fiquem até o final. A história com várias versões dos Mormons. Não há uma uniformidade no relato da primeira visão, que é a base da justificação Mormon para a fundação da sua igreja. Existem pelo menos 3 versões diferentes do suposto episódio. A oficial diz que lhe apareceram 2 personagens, o Pai e o Filho, Jesus Cristo. A outra versão diz que Deus não veio, mas enviou um anjo. Ainda uma outra diz que Deus não veio pessoalmente, mas enviou o apóstolo Pedro. Essas bibliografias são dos próprios Mormons e estão, na primeira, Respostas às Seitas Geisler, Norman e Rhodes, ROM, CPAD 2000. O segundo, Folheto sobre o Templo. Terceiro, Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 366, direto à fonte. Quarto, Doutrinas e Convênios, 120, capítulo 22. Quinto, Revista de Discursos, volume 1, página 51. 6. Lectures on Faith, página 48-9. Sétimo, também está no próprio site www.veritalis.com.br. Agora se prepare para a sua doutrina inicial e a explicação do início do mundo e dualismo. Bom,
só deixando claro que a mais difundida é essa. Aos 14 anos, Joseph Smith pediu a Deus para ajudá-lo a escolher a melhor igreja para se filiar. Em um bosque, Deus Pai e Deus Filho apareceram e disseram que todas as igrejas estavam corrompidas. Em meados do ano de 1827, novamente, em uma visão, apareceu um anjo que lhe diz que muito tempo atrás escondera placas de ouro com hieroglifos de uma tribo de hebreus que migrara para os Estados Unidos, e após uma guerra interna entre dois irmãos, a tribo dividida foi exterminada, e Deus assim escureceu a pele dos assassinos, transformando assim em índios americanos. Mas será que há algum argumento arqueológico de Smith? Em 1830, Smith organizou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Que os Mormons acreditam? Mormons acreditam que há 4 fontes confiáveis: a Bíblia, mas com traduções e ensinamentos adulterados. O segundo, o Livro dos Mormons. Foi traduzido por Joseph Smith e publicado em 1830. Smith afirmou que este livro é o mais correto da Terra e que uma pessoa poderia chegar mais próximo de Deus seguindo seus preceitos do que através de qualquer outro livro. Pois é. Terceiro, Doutrinas e Alianças. É considerado, escrita pelos Mormons, conteúdo uma série de revelações modernas referentes à Igreja de Cristo como ela foi restaurada. Quarto, Pérola de grande valor. É considerado pelos Mormons por clarificar doutrinas e ensinamentos que foram perdidos da Bíblia e adicionar a sua própria informação sobre a criação do mundo. Existem outras fontes secundárias, como o Livro de Abraão, que é uma tradução falsa segundo pesquisadores, e Doutrina e Convênios, Livro de Moisés, Regra de Fé e Declarações Oficiais, todos divinamente inspirados por seu profeta maior, Joseph Smith. No Livro de Mórmon, a remissão dos pecados é obtida através do batismo. Terceiro, Nefi, capítulo 12, versículo 2, e Moroni, capítulo 8, versículo 11. Mas, se contradizendo, afirmam em Doutrina e Convênios, capítulo 20, versículo 37, que o perdão dos pecados antecede ao batismo. Em Doutrinas e Convênios, capítulo 132 e versículo 32 ao 34, diz que a poligamia podia ser praticada, pois esta era a lei. Mas parece que o Deus Mormon ou Smith era um tanto contraditório, pois lemos em Jacó, capítulo 2, versículo 26 ao 28, o contrário disto, pois que nenhum homem dentre vós deve ter mais que uma esposa. No livro de Moisés, capítulo 2, versículo 1, está registrado que Jesus criou todas as coisas. No entanto, no livro de Abraão, declara que foram os deuses e não mais Jesus. Abraão, capítulo 4, versículo 1. Na regra de fé, na questão número 2, lemos: cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Contradizendo-se, mais uma vez, o livro de Mórmon diz que, pois mostrou a todos que estavam perdidos por causa da transgressão de Adão, segundo Nefi, capítulo 2, versículo 21. No livro de Mórmon, em Alma, capítulo 12, versículo 22, diz que na queda de Adão transformou toda a humanidade num povo, perdido e decaído. Mas, se contradizendo, novamente afirmam em Princípios do Evangelho, página 33, que a queda de Adão foi uma bênção. Todavia, as Escrituras dos últimos dias nos ajudam a entenderem que a queda foi um passo necessário no plano de vida e uma grande bênção para todos nós. Lemos em 2 Nefi, capítulo 10, versículo 11, que a terra não teria reis, mas no livro de Jacó, capítulo 1, versículo 9 ao 15, aparece Nefi ungido, um homem para ser o rei. Jarom, capítulo 1, versículo 7. Lemos que a ceia do Senhor seria ministrada com pão e vinho literais,
Doutrinas e Convênios, capítulo 27, versículo 3 ao 4. E 3 Nef, capítulo 18, versículo 2, o 3 e o 8. Mas contradizendo este mandamento, claro, das escrituras Mórmon e da Bíblia, os Mórmons atuais tomam água ao invés de vinho, menosprezando assim o sangue de Jesus. Princípios do Evangelho, página 153. Em Doutrinas e Convênios 68, 29, diz que os habitantes de Sião, que são Mórmons, deveriam descansar e santificar o sábado. Mas, contradizendo esta ordem, o livro Princípios do Evangelho diz que o dia para descanso e santificação é o domingo. Princípios do Evangelho, página 161. Poligamia aceita entre os Mórmons. Contradizendo as escrituras e fazendo assim que a seita crescesse absurdamente, a poligamia era usual entre os Mórmons nos primeiros anos de sua existência. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Afinal, pode ou não pode? Era comum ver os primeiros 40 anos da religião casamentos plurais, de forma que alguns homens da seita, como o próprio fundador, possuíssem verdadeiros harém, seguindo a doutrina contida em seu livro sagrado. Joseph Smith já tinha registro de 12 esposas em 1843, até que fosse proibido por lei as aparições públicas expondo a prática da poligamia. De qualquer forma, Smith chegou a possuir 40 esposas em toda a sua vida, o que para mim até reforça a teoria do suicídio. Algumas, no máximo 30 anos. Brigham Young, o que assumiu o lugar de Smith, e governador de Utah, uns dizem de 15 mulheres a 50 ou até 70 mulheres, e 56 filhos. Atualmente, a igreja afirma que a poligamia é inaceitável, o que parece uma revelação trazida sobre a ilegalidade do ato. O Deus Mórmon muda de ideia, ao que parece. Revelado um segredo guardado por mais de um século por dirigentes da igreja Mórmon. O fundador da igreja, Joseph Smith, era adepto da poligamia e teve mais de 40 mulheres. Ele disse que um anjo lhe trouxe uma mensagem de Deus ordenando que ele rompesse com a monogamia. Um documento publicado na página oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou Igreja Mórmon, revela os detalhes da conversão de Joseph Smith, ocorrida em 1834 nos Estados Unidos. De acordo com a versão revelada agora, Smith recebeu a visita do anjo por 3 vezes com a mensagem de Deus para que ele quebrasse as regras vigentes e adotasse a poligamia. Daí em diante, ele passou a se relacionar com várias mulheres de uma só vez, com idades que variavam de 14 a mais de 50 anos, num total de mais de 40. Algumas eram esposas de fiéis da igreja. Por mais de um século, a igreja negou esse fato. Em 1896, a igreja Mórmon, que tem sede em Salt Lake City, no estado norte-americano de Utah, aceitou um acordo com o governo dos Estados Unidos para abolir a prática da poligamia, que afrontava as leis do país. No entanto, pequenos grupos de fiéis da igreja até hoje mantêm esse hábito em comunidades distantes de Utah e do Arizona. Joseph Smith versus Jesus, o Cristo. Não preciso dizer nem quem foi Jesus, o Cristo, para vocês. Quantas curas e prodígios, e no mais, seu sacrifício único e suficiente por todos nós pecadores, onde estávamos longe de Deus e impossibilitados de chegarmos ao Pai, que não pode se misturar com o pecado, mas fomos resgatados por Jesus e temos livre acesso ao Pai neste momento. Mas Joseph Smith muitos não conhecem. Vamos ver um pouco de sua história e sua morte, que os Mormons dizem ser mais importante. Então esse movimento tenta se parecer cristão, mas há outro movimento que também tenta se parecer cristão. O movimento Mórmon. Os Mormons se chamam a si mesmos de Santos de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Aqui temos o nome de Jesus Cristo sendo usado de novo. E toda a informação desta religião vem de um anjo chamado Moroni. Eu não quero nem fazer piadas com esse nome.
E aqui está uma representação na qual ele está em pé em cima do globo, tocando a sua trombeta. Aqui temos uma típica igreja mórmon, sem janelas, como as lojas maçônicas, que também não têm janelas. E o fundador do movimento mórmon não é ninguém outro senão Joseph Smith. E Joseph Smith era um maçom de grau 33. E o que isso diz a você? Quem era o Deus dele? Se ele era um maçom de grau 33, então o Deus dele era Lúcifer. Agora, este aqui é o sucessor dele, ou o próximo profeta, como eles dizem. O líder mórmon Brigham Young, que sucedeu Joseph Smith, e ele também era um maçom de grau 33. Então vamos verificar isso. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seu fundador, Joseph Smith, era um maçom de alto nível. Seu sucessor, Brigham Young, era também outro maçom. De acordo com o livro Roupa Negra, Brigham Young era um amigo íntimo de Peter de Smet, um dos mais poderosos jesuítas americanos do século XIX. Assassinos do Vaticano, página 182. Eles estão por toda parte. Mas eles não se sentam na fila da frente. Eles gostam das últimas cadeiras, para que não sejam descobertos. Aqui está Joseph recebendo do anjo Moroni os tabletes de ouro, com esta nova doutrina. Bem, eu não vou ficar falando de mim mesmo. É sempre bom a gente ver o que eles mesmos escreveram. No livro História da Igreja, está escrito: à noite eu recebi o primeiro grau da maçonaria na loja maçônica Nauvoo, que se reuniu num escritório comercial. Eu estava na loja maçônica e subi mais graus. Então aí você tem, direto da boca dos mormons. Isso não pode ser negado. O mormonismo foi iniciado pela maçonaria sob o controle de quem? Dos jesuítas, é claro. Agora, qual seria o principal motivo de começar uma organização que controla pelo menos um estado dos Estados Unidos? E que, junto com a maçonaria, controla todo o programa espacial? Porque todos que já foram ao espaço, ou é maçom, ou é mórmon. Um dos dois. E é muito interessante que essa organização também tem o maior banco de dados sobre as pessoas do mundo. Eles sabem tudo sobre quem é você. Quem são seus pais, onde você viveu, o que você fez. Eles sabem cada detalhe da sua vida. Eles têm um banco de dados. E esse banco de dados vai se tornar muito importante um dia em relação a compras e vendas e sobre quem é que vai ter direitos na nova dispensação. Por isso, eles realizam uma obra muito importante para a ordem jesuíta. Se você olha para os mormons, eles têm os mesmos rituais dos maçons. Eles se cumprimentam com apertos de mão, um pouco diferente, como vocês percebem. Eles têm apertos de mão secretos. Eles têm uma parafernália que acompanha esses apertos de mão. E aqui está o seu principal templo na cidade de Salt Lake. Vocês percebem que é um lugar bem fechado. E quando você vai lá e você observa, você percebe o olho que vê tudo com um aperto de mão maçônico. Você vê a lua, o símbolo de Baal Haddad, o sol, os pentagramas de cabeça para baixo. O antigo bruxo, maçom, mórmon e satanista, Bill Schnoschlen, enfatizou que para o mágico, o pentagrama invertido tem apenas um único uso, o de invocar o poder de Satanás e manifestar o reino do demônio sobre a terra. Então aqui está o símbolo, bem nesse templo maçônico. Fui eu mesmo que tirei essas fotos. Eu estive lá. Outra citação. Você vai descobrir que o pentagrama satânico é valioso e indispensável se você tentar conjurar o poder infernal do nosso Senhor Satanás. Esse amuleto extremamente poderoso é o sinal do microcosmo e é o conjunto de todas as forças ocultas. Em outras palavras, não há nenhum amuleto ou talismã que seja mais poderoso ou que seja perto de ser tão poderoso quanto o pentagrama satânico. E é interessante que ele está em praticamente todas as bandeiras do mundo. Mas isso é outra história. E nós vamos encontrar todos esses símbolos de cabeça para baixo no templo mórmon.
O olho que tudo vê aqui, os símbolos do sol ali, e tem círculos. Originalmente eles tinham até um ponto no meio, mas eles se tornaram um pouco mais clandestinos e eles removeram os pontos. Em outras igrejas no mesmo local, você vai encontrar a estrela de Davi e todos os detalhes do mormonismo. Aqui temos a restauração do sacerdócio arônico. Eles dizem que eles têm o sacerdócio de Arão. Agora, por falar nisso, isso é uma blasfêmia. Porque quem é que tem agora o sacerdócio para sempre? Jesus. Isso significa que eles estão tomando algo que pertence a Jesus. Eles estão roubando Jesus de seu papel e de sua autoridade. Kathy Burns, no livro Símbolos Maçônicos e Ocultos, diz: tanto os maçons quanto os mormons falam do sacerdócio de Melquisedeque. No rito escocês dos maçons, o grau 19 é chamado de grande pontífice. É durante esta cerimônia que o candidato é ungido com óleo. Então, proclama-se que ele é um sacerdote para sempre de acordo com a ordem de Melquisedeque. Eu pensava que só havia uma pessoa que pertencesse a essa ordem hoje. Mas não, tanto os mormons quanto os maçons dizem que pertencem. Hebreus 5, 5 e 9 nos diz, contudo, que Cristo não se glorificou a si mesmo para que fosse feito sacerdote, mas ele foi chamado de Deus, sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Mas os ocultistas, os mormons, os maçons, eles se glorificam a si mesmos e eles tomam sobre si mesmos a honra do sacerdócio que foi dado a Cristo apenas. Então, quando eu dei o título a esta palestra de Massacre Total, você percebe que todo mundo lá fora está tentando roubar Jesus de seu poder e de seu sacerdócio. Aqui está a sala do coral, lá no Tabernáculo dos Mormons. Esta aqui é a sala do coral no Tabernáculo dos Mormons. É aqui que o coral dos Mormons canta. E canta muito bonito, não é verdade? É a música mais maravilhosa que você pode imaginar. Eles são famosos por causa dessa música. Mas o que você tem que entender é que, no satanismo, você pode chamá-lo também de Cristo. Porque Jesus significa Josué. E Josué significa Jeová Salvador. E Lúcifer se atribui o mesmo título. Então você pode cantar essas lindas músicas para outro espírito, dependendo de a quem você esteja obedecendo. E é claro, muitos desses pobres mormons não têm a menor ideia, porque no mormonismo também há graus. Você tem os iniciados embaixo, mas você também tem graus mais elevados. Então, os graus baixos não sabem nada. Por exemplo, essas freiras aqui que saem e ficam falando para as pessoas, dizendo coisas maravilhosas que elas leram, elas não percebem o que elas estão dizendo. E se você olhar para os prédios dos mormons, puxa vida, eles são impressionantes. O dinheiro não é um problema para eles. Mas e a doutrina mormon? Vamos dar uma olhada rapidamente na seção 27, Doutrinas e Concertos, no verso 11. Os mormons ensinam que Adão era Deus. No Jornal dos Discursos, volume 4, página 53, um escrito oficial da Igreja Mormon, está escrito que os pecados só podem ser expiados pelo sangue. E o que isso quer dizer? Isso não é bíblico. No livro de Mormon, Alma 7:10, diz que Jesus nasceu em Jerusalém. Isso não é bíblico. É um detalhe, mas é irritante. Jornal dos Discursos, volume 2, página 81 e 82. Cristo se casou com Maria, Marta e outros. Isso aí lhe dá uma ideia da razão por que eles podem ter mais de uma esposa, não é verdade? Eles negam a expiação, nós estamos passando pelo mesmo ritual de novo. Uma das doutrinas mais perniciosas defendidas pelo homem é a doutrina da justificação pela fé, que entrou no coração de milhões desde a Reforma. Foi o próprio Joseph Smith que escreveu isso em A Restauração de Todas as Coisas, página 192. Isso não parece semelhante ao que Westcott e Hort disseram, sim ou não?
Bem, este é um ensinamento maçônico, e a Igreja Mórmon nada mais é do que uma fachada para a maçonaria, que se faz passar pela religião de Jesus Cristo. O livro de Mórmon, em Nefi 2, 22 a 25, diz: Adão caiu para que os homens se levantassem, e os homens se levantaram para que pudessem ter gozo. Então, Adão caiu para que os homens tenham gozo? Isso é interessante. De fato, isso é parte de uma adoração oculta ao sexo. Eu não ia querer discutir o que acontece nos altos escalões, mas o ponto-chave, o que basta dizer é que se um mormon morre, ele tem um monte de virgens lá em cima para mantê-lo ocupado, do outro lado. E o Deus deles é casado com literalmente milhares e milhares e milhões de mulheres e milhões de espíritos femininos. E Deus não faz nada senão fornicar da manhã até a noite para produzir as almas que devem entrar nos homens, para criar os homens. Há uma doutrina realmente muito estranha nesses ensinamentos secretos. Sterling W. Seal, membro do primeiro Quórum dos 70, declarou no Jornal do Deserto de 31 de julho de 1965, página 7, em Cristo, Adão ainda é o cabeça. Adão caiu, mas caiu na direção certa. Ele caiu em direção ao alvo. Adão caiu, mas caiu para cima. E Jesus nos diz: subi para mais alto. Esta é uma linguagem que pertence tipicamente à serpente. Quando você cai, o que você consegue? Sabedoria. Você se torna como Deus. Você sobe, você não desce. E Brigham Young diz: o diabo contou a verdade sobre a divindade. Eu não culpo nossa mãe Eva. Eu não ia querer que ela deixasse de comer o fruto proibido por nenhuma razão. Pois pelo dom do pecado, a humanidade pode alcançar a bondade. Bem, quem é que está falando aqui? É o diabo que está falando. Ou é Jesus Cristo? Isto está em sua doutrinas e concertos. O homem estava também no início com Deus. A inteligência, a luz da verdade não foi criada ou feita, nem de fato poderia ser. De novo, está aí. A Igreja dos Mórmons nada mais é do que uma maçonaria que se faz passar por religião de Jesus Cristo e está enganando milhões nesse processo, sendo uma ferramenta da ordem jesuíta. A missa católica basicamente diz a mesma coisa. Oh, que bendito pecado que nos forneceu um Redentor tão grande. Esta é a figura de Cristo que eles têm no templo mórmon. Eu não sei se Jesus era mesmo assim. Quem sabe? O que eu sei é que o diabo quer se fazer passar por Jesus. Talvez Jesus tivesse essa aparência, eu não sei. Eu só vou descobrir quando ele vier nas nuvens do céu. E eu fico aqui imaginando, será que ele tinha mesmo essa barba dividida, parecendo um bode? Aqui está o líder, Joseph Smith. E se você olhar para essas figuras aqui, você vai ver uma colmeia. E se você der uma olhada neste livro, As Duas Babilônias, você vai perceber que a colmeia é o símbolo do paganismo, símbolo dos deuses pagãos. Resumindo a breve história de Joseph Smith, a população daquela localidade não gostava das atitudes e da tal poligamia do seu grupo. Então, decidiu acabar com isso de uma vez por todas e ele caiu de uma janela de uma altura talvez de menos de 1,5 metros e morreu. Parece bonito do lado de fora, mas tirando a máscara e falando com as vítimas, descobre-se o outro lado da história. As evidências documentadas que você verá podem parecer incríveis, mas são todas verdadeiras. Quando tiraram minha família, eu não tive mais razão para viver. Tentei o suicídio. Graças a Deus eu não consegui. A parte mais difícil para mim é que fizeram meus próprios filhos voltarem-se contra mim. Você sabe, a lavagem cerebral dessa organização é incrivelmente eficaz. Em defesa de um número crescente de vítimas, Ed Decker e Dick Bear, vítimas também dessa poderosa organização, consultaram um escritório de advocacia sobre se entrariam com um processo contra ela. Sr. Bear, Sr. Decker, estamos tratando aqui com o quê?
Trata-se de uma enorme organização, uma companhia de bilhões de dólares com propriedades pelo mundo inteiro, cuja influência espanta. Temos registros de muitos lares que têm sido destruídos por essa gente. É um dos grupos mais enganadores e perigosos do mundo inteiro. Eu tenho provas que o ligam com o ocultismo, com o satanismo... Sr. Decker, eu não duvido de sua sinceridade, mas eu acho difícil acreditar nisso. Na realidade, essa gente orgulha-se muito do seu senso de unidade familiar, como também em uma forma notável de retidão moral. É parte do incrível engodo. É o que precisamos desenterrar. Nós precisamos desmascará-lo mostrando a verdade. O lado oculto do mormonismo. Uma distribuição Comércio. Versão brasileira Herbert Richards. Cidade do Lago Salgado, Utah, meca do mormonismo. Uma das religiões mais ricas do mundo e que cresce tanto que tem mais de 6 milhões de membros pelo mundo. Para o mundo lá fora, a Igreja Mormon mostra uma imagem familiar bem cuidada. Destacam a união da família, um relato inspirador e elevados padrões morais. A Igreja Mormon, conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou SUD, envia milhares de missionários por ano para propagarem o mormonismo pelo mundo todo. Quase todos são treinados aqui, num centro especial junto da Universidade Brigham Young, ou BYU. Para a maioria de nós, os mormons parecem cristãos verdadeiros, vivendo aquilo que creem. Dr. Harold Goodman, professor da BYU, ex-bispo mormon, atualmente um presidente de missão na igreja. A igreja encoraja a família a reunir-se sempre que possível em diversas atividades, como, por exemplo, a noite familiar. O pai, o patriarca da família, reúne os seus familiares, fazem uma oração, cantam um ou dois cânticos e etc. I looked out the window and what did I see? Popcorn popping on the apricot tree. Somos uma igreja centralizada na família, pois cremos que famílias fortes formam uma nação forte. Nações fortes formam um mundo forte. O crescimento da Igreja Mormon tem sido fenomenal. Dentro de 50 anos, contará com 70 milhões a 100 milhões de pessoas. Assim será por muitas razões, e uma delas é o vasto programa missionário por todo o mundo. Atualmente, há cerca de 28 mil missionários em 186 missões. Milhares dos primeiros membros desse movimento foram recrutados na Inglaterra, aumentando assim a igreja na América no início do século XIX. Brian Grant, diretor de Relações Públicas da Igreja Mormon na Grã-Bretanha e Irlanda, onde a igreja tem crescido cerca de 1000% nos últimos 20 anos. A ideia que todos têm dos missionários mormons é de 2 jovens de roupa escura em bicicletas, batendo nas portas em horas inoportunas. Mas há um número crescente de moças trabalhando nas missões e casais já aposentados que também querem anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Muita gente tem se unido à igreja, creio que é por causa dos princípios do Evangelho, que os faz entender quem são, quem foram e o que poderão vir a ser. Jim e eu viemos de famílias cristãs bem sólidas. Conhecemos o mormonismo através de um dos sócios de Jim. Eu sempre tive a ideia de que um mormon era alguém que andava vestido de preto e tinha 16 mulheres. O que não é verdade, é claro. Essa gente parece cristã. Todos os cristãos que tenho conhecido possuem esses mesmos atributos. São gentis, bons, amorosos, voltados para a família. Tudo quanto eles fazem gira em torno da religião. O povo da igreja mormon é tão amigável. Eles me conquistaram através de seus bailes. Os meninos da escola me animavam dizendo: que bom você está vindo para a igreja mormon. Me fizeram entrar na igreja através de seu programa social, que é fabuloso, com aquela sua atmosfera familiar. Minha família foi destruída, então entrei direto. Os jovens certamente são a força da igreja no futuro. Por isso, temos classes para os jovens aos domingos. Há eventos atléticos para a nossa juventude. E encontros sociais, onde eles se divertem, dançam. Muitos dos eventos sociais, bem como os cultos regulares, têm lugar nas capelas, que estão sendo construídas em média de 2 por dia ao redor do mundo. Porém, há quase 50 templos mormons que servem a um propósito bem diferente. Ali não há cultos normais, só há cerimônias secretas, reservadas para uma elite selecionada. O
O alvo de todo santo dos últimos dias é vir a casar-se, formando uma unidade familiar na casa do Senhor. Ali ele receberá as bênçãos sagradas que finalmente lhe permitirão, se ele for digno, de habitar na presença do Pai Celestial. Nem todos os membros da igreja vão ao templo, e isso talvez chegue a surpreendê-los. Para poder ser admitido ao templo, é necessário que se receba uma recomendação para o templo. É necessário uma entrevista que seja satisfatória com o bispo e com o presidente da estaca. Ali, ele ou ela é interrogado quanto a certas questões muito pessoais, sobre seu valor, moralidade e se é dizimista integral. Somente assim poderemos estar com o nosso Pai Celestial. Sem isso, não poderemos chegar à sua presença. Ao ser admitido no templo e aderindo a várias regras, tais como abster-se de chá e café, doar uma porção substancial do salário à Igreja Mórmon e trabalhando de graça para diversas organizações da Igreja, o Mórmon digno pode tornar-se ele mesmo um deus na vida por vir, governando seu próprio planeta com um bom número de esposas deusas. Assim você pode ver por que o templo é tão importante para nós, os mormons. Porque quem for digno de entrar no templo, recebendo ali as ordenanças e os convênios e guardá-los, finalmente poderá tornar-se o próprio membro um deus. Antes desse templo recém-construído em Seattle ser fechado para todos, exceto para um grupo seleto de mormons, os visitantes puderam dar uma espiada por dentro do mesmo. Para muitos desses mormons que vieram de milhares de quilômetros de distância e ficaram na chuva por várias horas, essa pode ter sido a única vez em que puderam entrar num templo mormon. Quem é Deus Pai para você? Ele é como eu, você é como todos na face da terra. Então ele é um homem? É. Como ele tornou-se Deus? Ele é perfeito em tudo. Então, se formos perfeitos, poderíamos ser como Deus? Sim, senhora. Os deuses e as deusas mormons, conforme dizia Joseph Smith, outrora eram apenas humanos, como todos nós. Porém, esforçaram-se e tornaram-se deuses. Há supostamente bilhões desses seres altamente evoluídos no espaço, governando seus próprios planetas. Isso parece ficção científica ou mitologia grega. O senhor acredita que a maioria dos mormons crê mesmo nessas coisas? Sem dúvida. Claro. Floyd C. McKelvin, autor do best-seller A Ilusão Mormon. Eles creem que Deus progrediu eternamente e que antes ele foi um homem que se tornou Deus. Daí vem a doutrina deles de que todos podem evoluir e tornar-se deuses. Por exemplo, no livro Regras de Fé, há uma citação de Talmud que diz: como o homem é, Deus foi. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. Portanto, toda a doutrina deles deriva-se da ideia de tornarem-se deuses. Eu acho que deuses e deusas não voam até os tribunais. Os jurados têm a responsabilidade de mostrarem-se céticos. Precisamos dar-lhes informações que contenham algum fundo de verdade. O que os senhores estão dizendo, eu acho que eles não engolirão isso, não. Eu engoli por 19 anos. Você precisa compreender a estranha crença dos mormons que gira em torno do casamento celestial. Eles creem que a divindade deles está ligada à exaltação eterna mediante o casamento e a unidade familiar. A igreja mormon ensina que se eu quiser ser uma deusa, eu preciso me casar com um homem mormon vinculado à igreja. Tenho um marido que me leve ao templo e eu não posso ir para o céu e estar com meu Pai Celestial. Segundo a teologia mormon, maridos e mulheres que conseguem chegar à divindade serão obrigados a povoar seus próprios planetas, procriando todos os filhos espirituais que puderem. Desde quando eu era garotinha, me ensinavam que meu principal propósito na vida era tornar-me uma deusa no céu para que eu pudesse povoar uma terra. Como eu queria isso, estar eternamente grávida e olhar para uma terra e dizer: ela é minha, povoei toda essa terra, eu tive todos aqueles bebês, todos. Olha, na verdade, eu acho um pouco difícil crer que os advogados e juízes mormons que eu conheço realmente esperem tornar-se deuses, povoando novos mundos e praticando sexo celestial com suas esposas deusas. Por que não pergunta a eles? Bom, eu me sentiria embaraçado, para falar honestamente. E se é verdade, como o senhor sugeriu, que essa gente planeja realmente reproduzir-se por todo o universo, bom, eu prefiro não saber nada sobre isso. Temos negócios com aqueles cavaleiros. Por isso é que é um segredo. Por isso, os próprios mormons nada dizem a respeito e também ficam embaraçados. Olha, o mormonismo baseia-se na crença de que seres extraterrestres de uma estrela distante chamada Kolob visitaram este mundo.
E durante esta visita estiveram com um garoto de 14 anos de nome Joseph Smith. Fizemos um curta-metragem mostrando a diferença entre o mormonismo e o cristianismo, pois o mormonismo é muito diferente do cristianismo ortodoxo. Gostaria de mostrar-lhe, se vocês me permitem. O mormonismo diz que incontáveis planetas espalhados pelo cosmos são governados por muitíssimos deuses, que antes foram seres humanos como nós. Há muito tempo, num desses planetas, um deus não identificado e uma de suas esposas deusas tiveram um filho espiritual chamado Elohim. Depois, esse espírito nasceu de pais humanos, que lhe deram um corpo físico. Obedecendo ao ensino mórmon, morrendo e ressuscitando, ele mostrou-se ser digno e foi elevado à divindade como seu pai. Os mormons creem que Elohim é seu pai celestial e que ele vive com suas muitas esposas deusas num planeta próximo da misteriosa estrela Kolob. Aqui, o deus do mormonismo e suas esposas, mediante interminável sexo celestial, produzem bilhões de filhos espirituais. Para decidir sobre o destino deles, o chefe dos deuses mormons convocou um conselho nos céus. Estavam presentes os dois filhos mais velhos de Elohim, Lúcifer e seu irmão, Jesus. Foi exposto um plano para formar o planeta Terra, onde os filhos espirituais tomariam corpos mortais e distinguiriam entre o bem e o mal. Lúcifer apresentou-se para tornar-se o salvador deste mundo. Querendo a glória para si, planejou forçar todos a se tornarem deuses. Opondo-se à ideia, o Jesus Mormon sugeriu dar aos homens o livre-arbítrio como em outros planetas. E foi aprovada a proposta do Jesus Mormon, que se tornaria o salvador do planeta Terra. Furioso, Lúcifer convenceu um terço dos espíritos destinados à Terra para lutarem como seus aliados. Lúcifer, então, tornou-se o diabo e seus seguidores, os demônios. Enviados a este mundo, não teriam corpos de carne e ossos. Os espíritos que não foram valentes na batalha contra Lúcifer foram amaldiçoados, nascendo com pele negra. Assim os mormons explicam a raça negra. Os espíritos mais valentes contra Lúcifer nasceriam em famílias mormons na Terra. Seriam pessoas de pele branca, ou claros e agradáveis, segundo descreve o Livro de Mormon. Os primeiros profetas mormons diziam que Elohim e uma de suas esposas deusas vieram à Terra como Adão e Eva iniciar a raça humana. Milhares de anos depois, Elohim veio novamente à Terra, em forma humana, vindo de sua estrela Kolob, para fazer sexo com a Virgem Maria, a fim de dar a Jesus um corpo físico. O apóstolo mormon Orson Hyde ensinou que Jesus, ao atingir sua maturidade, teve pelo menos 3 esposas: Maria, Marta e Maria Madalena. Por meio delas, o Jesus Mormon, de quem Joseph Smith dizia ser descendente direto, supostamente já era o pai de alguns filhos antes de ser crucificado. Segundo o Livro de Mormon, após a sua ressurreição, Jesus veio às Américas pregar aos índios, os quais os mormons creem ser realmente israelitas. Então, o Jesus Mormon estabeleceu a sua igreja nas Américas, tal como já fizera na Palestina. Lá pelo ano de 421 d.C., os índios israelitas, de pele escura, conhecidos como lamanitas, destruíram todos os nefitas claros após grandes batalhas. Os registros nefistas teriam sido escritos em placas de ouro e foram escondidos por Moroni, o último nefita vivo, no Monte Cumorah. 1400 anos depois, um jovem caçador de tesouros, Joseph Smith, conhecido por suas fantasias, afirmou ter descoberto essas placas de ouro perto de sua casa, no estado de Nova York. Hoje ele é honrado pelos mormons como um profeta, pois afirmou haver recebido visões do mundo espiritual, nas quais lhe foi mandado organizar a igreja mormon, pois todos os credos cristãos eram uma abominação. Foi Joseph Smith quem deu origem à maioria dessas doutrinas estranhas que milhões hoje afirmam ser a verdade.
mediante um rígido código de requisitos financeiros e morais, e realizando ritos sagrados no templo por si mesmos e pelos mortos, os Mormons esperam poder provar que são dignos, tornando-se assim deuses. Os Mormons ensinam que todos terão de apresentar-se no juízo final diante de Joseph Smith, do Jesus Mormon e de Elohim. Os Mormons, que foram selados na cerimônia de casamento eterno, esperam tornar-se deuses polígamos no reino celestial, governando outros planetas, criando novas famílias eternamente. Os Mormons são gratos a Deus por Joseph Smith, que dizia ter ele feito mais para preservar a igreja do que qualquer outro homem, inclusive Jesus Cristo. Os Mormons creem que ele morreu como um mártir, vertendo seu sangue por nós para sermos deuses também. Deuses vindos de Kolob. Parece Von Däniken ou A Guerra nas Estrelas. Eu sei que é estranho, eu sei que, como ser finito, jamais poderei me tornar um Deus infinito. É absurdo. E foi aí que parei de crer nisso, mas minha esposa não queria nem falar a esse respeito. Ela teve que se divorciar de mim para se casar com outro homem que procurasse chegar à divindade. Ou ela não poderia tornar-se uma deusa. A igreja Mormon pressiona as pessoas para divorciarem-se dos seus cônjuges se por acaso não atingirem os padrões dessa igreja, e também as pressiona a se casarem com outros que estejam tentando chegar à divindade? A minha motivação deriva-se, pelo menos em parte, da minha experiência pessoal. Eu me lembro do meu bispo me aconselhando a divorciar-me da minha esposa. E eu vi os meus 5 filhos que eu criara na igreja Mormon serem tirados de mim. E atravessei vários e vários anos procurando uma reconciliação. Eu conheço centenas de famílias cujas histórias, parecidas com a minha, partiriam o seu coração. Greg e Jolene, divorciados por causa da igreja Mormon e depois casados de novo. Ele foi criado como cristão e eu como mormon. Tínhamos um ótimo relacionamento, mas tudo sempre voltava ao mormonismo. Eu tinha que convertê-lo de algum modo. Após 2 anos e meio de muito tentar, eu desisti e fui aconselhada a divorciar-me dele. Os líderes da igreja entenderam que meu marido nunca aceitaria os padrões da igreja ou a palavra de sabedoria e nem queria estar ativo no sacerdócio. Assim, julgaram que o divórcio seria bom e aceitável para mim e encorajaram o divórcio. Na segunda visita ao conselheiro, ele repassou o que lhe havíamos dito e ele comentou: algumas pessoas jamais deveriam casar. Eu jamais pensei que um bispo iria aconselhar o divórcio. Ao invés disso, ele deve procurar meios para reconciliar os casais. Mas no meu caso, minha esposa foi aconselhada pelo bispo que seria melhor ela divorciar-se de mim. Haverá situações que, por motivo de incompatibilidade de um tipo ou de outro, o divórcio pode tornar-se inevitável. Mas, visto acreditarmos firmemente na unidade familiar e também na santidade da família, isso só se dá em casos extremos. E ninguém apela para isso por motivo de mera conveniência. Eu fui ao meu bispo e ele me aconselhou que era melhor eu viver sem ele e ser uma serva no céu mormon do que ficar casada com ele. E essa é a igreja que ensina a unidade familiar. Mas destruíram meu casamento. Senhor, isso não está ajudando o caso. Essa gente tem a liberdade religiosa de crer no que bem quiser. Mas por que teriam a liberdade de separar famílias e de destruir vidas? A pressão sobre a mulher mormon é incrível. Elas devem ser perfeitas. Elas juram total obediência aos seus maridos no templo mormon. Há todo um serviço de psiquiatria cuidando da depressão das mulheres mormons. Eu tenho uma amiga que é enfermeira psiquiátrica e ela me perguntou: por que há tantas mulheres mormons em minha ala? O quê? O que é isto? Creio que isso se deve ao fato de ser impossível a uma mulher mormon viver segundo os padrões impostos. Elas devem ser perfeitas para poderem ser exaltadas com os seus maridos. Creem que nem sairão da sepultura se seus maridos não a chamarem na manhã da primeira ressurreição. E se ela quiser chegar à exaltação, para a mulher mormon o céu consiste em ficar grávida por toda a eternidade. Um bebê espiritual após o outro. Como mulher mormon, a minha vida chegou a um ponto em que as coisas não andavam nada boas. Todo o meu tempo era gasto fazendo aquilo que os líderes mormons diziam-me para fazer.
cheguei a um ponto em que a vida não tinha mais nenhum sentido. Sandra Tanner, ex-mormon, autora, pesquisadora, considerada uma das maiores autoridades sobre o mormonismo. Utah tem um índice de divórcio acima da média nacional. A média de suicídio é muito maior que a média nacional. Normalmente, o suicídio de adolescentes é mais alto em Utah que no resto do país. Isso deve-se em parte ao fato que os mormons enfatizam a perfeição. E muitos desses jovens sentem-se derrotados em busca da divindade. Não atingem os padrões que a igreja exige deles. Isso destrói a autoestima deles de tal maneira que não podem continuar e se matam. Eu sempre senti que não estava fazendo o suficiente perante Deus. Era impossível ter um irmão melhor do que Kip. Gene e Perry Ellison, pai e irmão do jovem Kip, que se suicidou no início de 1982 com 16 anos. Kip era um filho quase perfeito. Ele era um aluno de destaque. Fazia parte do time de corredores e foi premiado como o membro mais inspirador do grupo. Kip era meu melhor amigo e companheiro desde que sua mãe morreu quando ele tinha 5 anos. Nos últimos 2 anos, Kip andava tão ocupado com suas atividades na igreja que deixou quase tudo mais. Quanto mais ele se envolvia na igreja, mais deprimido ficava. Eu me sentava ao seu lado e discutia esse problema com ele para descobrir o que o preocupava. Então ele revelou que tinha sensações sexuais em conflito direto com os ensinos da igreja. Quando Kip recebeu conselhos, eles só fizeram reforçar os ensinos da igreja, o que diminuiu mais o seu senso de valor pessoal. Sei pelo que Kip estava passando. Também fui entrevistado, como ele foi. A pressão era grande para eu esforçar-me para ser digno e perfeito o tempo todo. O problema é que Kip levou a questão muito a sério. A Igreja Mormon, com seus belos anúncios na revista Seleções, gostaria que crêssemos que ela é cristã de ponta a ponta. Mas quem está de fora não vê como quem está por dentro. Na Igreja Mormon, o próprio livro de Mormon chama os cristãos de prostituta de toda a terra. A cerimônia do templo zomba dos pastores cristãos, representando-os como mercenários de Satanás. Quando entrei para a igreja, eu comecei a indagar. Não era a mesma coisa. Não era cristã, como diziam a minha mãe e a mim. Não era certo. Todo o que crê em Cristo é um cristão. Acreditamos que somos cristãos acima de todas as outras denominações, por termos tantas informações reveladas sobre nosso Redentor, nosso Salvador, Jesus, o Cristo. Os mormons são instruídos a usar a terminologia cristã quando falam com convertidos em potencial. Palavras como Deus, Jesus e salvação têm sentidos diferentes para os mormons e que os de fora desconhecem. Você pensa que o mormonismo é cristão? Sim, cremos em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Há muitos que possuem só uma parte do Evangelho de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, tem todo o Evangelho em sua plenitude total. A primeira visão de Joseph Smith é a pedra angular da Igreja Mormon, mas há 9 versões da mesma, cada qual contradizendo a outra. Os líderes mormons ocultam de propósito a verdadeira história da religião deles, porque sabem que as pessoas nunca creriam que ela veio de Deus se vissem como os retalhos foram sendo costurados. Nas suas narrativas não publicadas, vemos que Joseph Smith primeiro disse que somente Jesus lhe aparecera. Na segunda vez, ao escrever sua história, anos mais tarde, disse que muitos anjos lhe haviam aparecido, e alguns anos depois afirmou que 2 seres é que lhe apareceram. Ele mudou a data, mudou sua idade, mudou seus motivos, por qual razão for orar no bosque, mudou quem estava ali, mudou igualmente a mensagem que lhe deram. Se ele estivesse narrando de fato uma experiência autêntica, saberia dizer se quem ele viu foi Deus, ou se foi Jesus, ou se foram ambos, qual era a mensagem quando tudo sucedeu. Mas ele ficou modificando a sua história. Se você fosse testemunha de um acidente e alguém lhe pedisse para contá-lo e você desse 3 versões tão divergentes quanto essas, as pessoas diriam que você não foi testemunha coisa nenhuma. A Igreja Mormon vive mudando as suas escrituras e as mudanças são incríveis. Há milhares delas. Há pouco tempo canonizaram a secção 137 do livro Doutrina e Convênios. Quando ali, eu percebi que havia omitido mais de 200 palavras da revelação original de Joseph Smith. Mas por que a igreja omitiu essas 200 palavras? Porque contém 3 revelações totalmente falsas, profecias de Joseph Smith. Joseph Smith disse que a Lua era habitada por pessoas vestidas como os Quakers, que chegavam até aos 1000 anos de idade.
E Brigham Young acrescentou quando disse que não só a Lua era habitada, mas que o Sol também era. Creio que algumas das literaturas decididamente mais anti-mormon, se assim quisermos chamá-las, são as próprias publicações da Igreja Mormon. Se eu cresce que Joseph Smith e Brigham Young foram profetas do Deus vivo, eu teria de ser polígamo. A doutrina deles ensina que não há vida eterna sem um relacionamento polígamo. Thelma Geer, escritora, conferencista, ex-mormon declarada, bisneta do assassino mormon condenado John D. Lee. Sentada perto da lareira, lembro-me bem de meu bisavô, John D. Lee, que foi o pioneiro mormon, guarda-costas de Joseph Smith e Brigham Young, quando visitavam secretamente suas numerosas esposas. Recordo-me, meu bisavô tinha 19 esposas e 64 filhos. Emma Smith, esposa de Joseph, foi admoestada na doutrina e convênios a ser obediente ao mandamento, aceitando as outras esposas de Joseph Smith, pois do contrário seria destruída. Este diário narra como Joseph enganava sua esposa para praticar a poligamia. Como ele teve que prometer a Emma que deixaria todas as outras esposas por amor a ela, mas disse ao seu amigo: eu tive que dizer isso a ela, eu não falei para valer. Hoje em Utah, há aproximadamente 30 mil casamentos polígamos. São os fundamentalistas que creem que Brigham Young era um profeta de Deus e que essa seção de doutrina e convênios é verdadeira e que eles não podem anular esse pacto eterno com Deus por alguma lei do país. A Igreja Mormon oculta propositalmente de seus membros os registros de seus primeiros líderes, de seus antigos documentos, de suas primeiras publicações. Ron Prentice, gerente da Seventh East Press, jornal publicado por jovens mormons que querem reformar a igreja desmascarando sua simulação. Os itens mais controvertidos do jornal dizem respeito à história da igreja, à teologia e à desonestidade dos administradores no trato com os estudantes. Há muita coisa nesses registros da igreja. Se o público inspecionasse, ficaria manchada a bela imagem ostentada pela igreja. Os missionários chegam à sua porta e dizem: temos uma bela história sobre as famílias e dizem ter um lugar maravilhoso para criar seus filhos. Os missionários fazem parte da simulação, mas não sabem disso. Garantiram a eles que tudo está certo, que é tudo 100% verdadeiro. Pensam que os registros são públicos, não sabem que não poderiam ir a Utah para verem pessoalmente os documentos. Na fé cristã, os eruditos examinam os manuscritos antigos, refinando-os, reexaminando-os mais antigos para aprimorarem e confirmarem a autenticidade das escrituras sagradas. No mormonismo, porém, dá-se o contrário. Os líderes têm que redigir, reescrever, simular, mudar, apagar, adicionar, do começo ao fim dos seus livros, a sua história e suas escrituras. E eles suprimem dos seus diários porque mostram a confusão e a natureza humana da sua teologia e da sua religião. O livro de Mormon afirma ser um registro histórico real, traduzido de placas reais que Joseph Smith desenterrou de uma colina em Nova York. Se esse fosse um relato genuíno, poderíamos estudá-lo como se estuda qualquer outro livro histórico. Dr. Charles Crane, escritor, professor universitário e especialista em arqueologia mormon. Lendo o livro Mormon, descobrimos uma história inteiramente diferente. Ao invés de ser um registro de fatos reais, tenho examinado mapas e rebuscado informações arqueológicas. Porém, confesso que jamais encontrei a terra de Zarehemla. Onde é que fica o Vale de Nimrod? E onde é que são as planícies de Neferá? Eu confesso que jamais encontrei o registro de qualquer cidade mencionada no livro de Mormon. Abrimos o livro de Mormon e nada achamos. Não há idioma nefita, não existem cidades nefitas. Não há nenhum mapa em nenhum livro de Mormon. Não se pode localizar qualquer local. Não há evidência de sua veracidade. No entanto, o aceitam como um registro histórico. Dr. Richard Fales, PhD, escritor, conferencista e arqueólogo. Nunca escavamos qualquer artefato que mesmo remotamente se relacionasse à alegada civilização que os mormons dizem ter existido nos Estados Unidos, na América Central e na América do Sul. Nenhuma prova arqueológica tem sido achada para autenticar o vasto império americano descrito no livro de Mormon. Porém, a arqueologia tem provado a existência de todas as grandes civilizações, incluindo as dos tempos bíblicos. Por exemplo, estas moedas mencionadas na Bíblia, o ciclo, a dracma, o seitil, que têm sido achadas em abundância. O que descobrimos no livro de Mormon? Em Alma, capítulo 11, versículos 5 e 19, há uma lista de moedas usadas por aqueles povos.
Há o senine de ouro, o seon de ouro, o shun de ouro. Havia moedas menores, o shiblon, o shibun e o lia. Seria preciso dizer que nenhuma dessas moedas jamais foi encontrada. Muitas pessoas não compreendem o livro de Mormon. Essa é a narrativa do povo que ocupava o continente americano, América do Norte, Central e do Sul, desde 600 AC até cerca de 420 DC. Há muitas evidências, naturalmente, de que haviam pessoas vivendo naquelas regiões. Eu sou levado a crer, com base nas pesquisas, que não se trata de um relato real, mas de um conto de fadas, como Alice no País das Maravilhas. Décadas de pesquisas por arqueólogos mormons não puderam descobrir qualquer indício do povo, dos locais ou dos eventos descritos no livro de Mormon. E missionários mormons do mundo inteiro estão convertendo pessoas à igreja mormon, explicando que a arqueologia tem provado que o livro de Mormon é verdadeiro. Uma das escrituras, obras padrão da igreja, chama-se A Pérola de Grande Valor. Ali há o livro de Abraão, que Joseph Smith disse ter sido traduzido de fragmentos de papiro que ele comprara de um empresário que estava viajando pela área. Por volta de 1842, sem conhecer a língua egípcia, ele traduziu os fragmentos para a forma do livro de Abraão. O manuscrito ficou desaparecido até 1967. Agora, porções dele foram redescobertas e famosos egiptólogos agora o têm examinado e traduzido e viram que ele nada tem a ver com o tempo de Abraão. Joseph Smith não acertou ao menos uma palavra em toda a tradução. De fato, ele tomou uma pequena letra parecida com um E invertido e a traduziu por 76 palavras com 7 nomes. Bem, há coisas embaraçosas para a igreja. Admiro-me realmente do grande número de pessoas inteligentes que estão na igreja Mormon, aceitando coisas que não podem ser provadas. Ficam tão cativas que têm medo de examinar. Por diversas vezes, eles têm admitido que, ao invés de se assentarem e estudarem conosco, preferem aceitar o que dizem os seus líderes. A igreja Mormon tem um profeta vivo cujas palavras abarram a Bíblia ou qualquer escrito Mormon anterior. Assim, o profeta Spencer W. Kimball, em meio à crescente pressão social e problemas raciais no Brasil, recebeu uma revelação divina que o capacitou a suspender a maldição contra os negros que até pouco tempo eram tidos pela igreja Mormon como baixos nos seus hábitos, desajeitados, inferiores na aparência, desprezados e geralmente sem a bênção da inteligência normal. O profeta Brigham Young havia dito antes que qualquer Mormon que se casasse com um negro seria morto na hora e que essa lei sagrada era inviolável. Numa publicação Mormon, eu li um artigo do atual profeta da igreja, onde ele descrevia o seu poder como presidente da igreja. Dizia-se ser, basicamente, o elo entre Deus e os homens. Cremos que o profeta mais importante é o profeta vigente da época. Assim, quando ele fala como profeta, cremos que é como se o Senhor estivesse falando. A teologia da igreja Mormon não está baseada na avaliação das provas bíblicas, mas se baseia principalmente no ardor no peito. Eles afirmam que isso é o que você deve procurar. Quando os missionários Mormon chegam à casa de alguém falando sobre o livro de Mormon ou sobre o profeta Joseph Smith, pedem que a pessoa ore para receber o ardor divino no peito que eles têm. Isso provará que Joseph Smith é um profeta de Deus e que o livro de Mormon é escritura real. Assim, trata-se de uma avaliação subjetiva. A escritura não é para ser examinada. Eles nos encorajam a ler o livro de Mormon. E não a ler a Bíblia, mas sim a orar, para sabermos se o livro de Mormon diz mesmo a verdade. Quando falamos sobre essas coisas com os Mormons, alguns dizem: não me importa se cada profecia de Joseph Smith estiver errada. Eu senti o ardor no meu peito e vi que a igreja é verdadeira. Pergunto, você já o submeteu à prova? Dizem, não preciso pô-lo à prova. Tenho ardor no meu peito. Acreditam totalmente em tudo quanto é Mormon. O que você verá agora é uma autêntica e inédita reinterpretação das cerimônias secretas do Templo Mormon, que a maioria dos Mormons nunca assistiu. E os que as viram juraram nunca revelar o segredo, sob pena de morte. Na execução da penalidade, levantamos a mão direita espalmada com o dedo polegar em ângulo reto sobre a orelha esquerda, fazendo passar rapidamente pela garganta até a orelha direita e deixando-se cair na mão naturalmente. Todos nós que já passamos pelo templo, juramos solenemente consentir que nossas gargantas fossem cortadas
e que nossos corações e órgãos vitais fossem arrancados. A execução da penalidade é representada passando-se o polegar rapidamente pelo corpo e deixando-se cair a mão naturalmente. No casamento celestial, no templo, os cônjuges são selados um ao outro para o tempo e a eternidade em rituais tipo maçônico. Sem o ritual, ninguém chegará à presença de Joseph Smith para tornar-se um deus. Ei, lei, Irmão José Prates, tendo autoridade, eu te lavo em preparação para receber a tua unção em lugar e a favor de João Alves Campos, falecido, para que fiques limpo do sangue dos pecados desta geração. Irmã Neuza Brandão, eu te lavo em preparação para receber a tua unção em lugar de... Elisa Barreto. Elisa Barreto, falecida, para que fiques limpa do sangue dos pecados desta geração. Eu lavo a tua cabeça para que teu cérebro e tua mente fiquem claros e ativos. Teus olhos para que eles vejam claramente entre a verdade e o erro. Milhares de cerimônias ocultistas são realizadas a cada dia pelos mortos para que também recebam os benefícios do mormonismo. Os mormons têm sido encorajados a ter encontros com os mortos. E vez por outra, os demônios personificam mortos e aparecem aos mormons, dizendo que se converteram ao mormonismo no mundo espiritual e querem que sua genealogia seja pesquisada. Teus lombos para que sejas frutífera e te multipliques e enchas a terra, alegando-te em tua posteridade. Teus órgãos vitais e intestinos para que sejam fortes e saudáveis e possam cumprir suas funções. Teu peito para que receba puros e virtuosos princípios. Nosso profeta vivo disse-nos que a igreja tem 3 propósitos. Um é proclamar o evangelho de que temos falado. O outro propósito é aperfeiçoar a vida dos santos. E o terceiro é redimir os mortos. Consequentemente, ocupamos-nos na pesquisa de nomes e lugares de nascimento de nossos familiares, bem como de todas as pessoas possíveis. Uma grande característica que distingue a Igreja Mórmon de todas as grandes religiões é seu fanático programa de evangelizar os mortos. A Igreja Mórmon opera o maior centro genealógico do mundo, com mais de 600 funcionários, que ficam classificando e catalogando recenseamentos, registros, documentos e testamentos. Esta informação é microfilmada e guardada aqui, 32 quilômetros fora da cidade do Lago Salgado. Eu faço a pesquisa, levo seus nomes ao templo e os batizo, e então selo-os na casa do senhor como unidades familiares. Quando um mormon qualquer entra no templo para receber seus endowments, recebe um par dessa sagrada roupa de baixo. E então é instruído a usá-lo o tempo todo. Supostamente essa roupa é mágica, é uma peça super poderosa e que resguarda a pessoa do mal se ela está vivendo o evangelho mormon. Mas, para falar francamente, talvez seja a peça menos atrativa e, afirmo, a mais desumanizadora do mundo. Não há estatísticas que mostrem que esses garments do templo resguardaram alguém de qualquer coisa. Embora os mormons digam que esses garments, por causa do seu poder mágico, têm salvo pessoas da morte no fogo e de todo tipo de mal e acidentes. Ou elas vão ao hospital para terem neném, mas recusam-se a tirar a roupa, ao ponto do médico ter de cortá-la para o neném nascer. Depois de ajudar minha avó a banhar-se e sair da banheira, enxugávamos sua perna esquerda, punhamos um garment limpo na perna esquerda e só então ela tirava o garment sujo da perna direita. O garment tem que ser usado em contato com a pele, com suas outras roupas íntimas por cima dele. Ele protege o corpo. É como um amuleto, é uma superstição. Joseph Smith estava muito envolvido com o ocultismo. Ele tinha uma pedra de vidente que usava como bola de cristal para adivinhar o local de tesouros escondidos e traduzir as placas de ouro. Em 1826, Joseph Smith foi preso e condenado, pois fingia encontrar tesouros escondidos com a pedra. As marcas especiais nesse garment tornam-na um amuleto especial chamado talismã. Na Bíblia satânica de Anton LaVey, sobre a divisão chamada Nomes Infernais, eu quero mostrar-lhe algo. Aqui está o deus Mormo, rei dos necrófilos, deus dos mortos-vivos. Os que o seguem são chamados Mormons. Nós não podemos chegar assim a tal conclusão. Poderia ser mera coincidência. Os Mormons são obcecados por genealogias, cerimônias e ritos templários pelos mortos que creem poderem visitar os vivos e que podem converter ao mormonismo até no túmulo. Em chinês, Mormon significa portas do inferno. Por isso os missionários têm problemas em Hong Kong, por exemplo. Evitam o termo Mormon ao tentarem converter os chineses. John L. Smith, escritor e pesquisador do poderio da Igreja Mórmon.
A Igreja Mórmon é a segunda maior instituição financeira a oeste do rio Mississippi. A Igreja Mórmon exerce poder econômico com maior eficiência que qualquer outra religião organizada no mundo. Tem a companhia de seguros Beneficial Life com 470 milhões de dólares. O Deseret Management and Trust Corporation, hospitais, escolas, apartamentos e fazendas. É grande acionista do Los Angeles Times. Possui emissoras de televisão e rádio e a cadeia de lojas e departamentos ZCMI. Tem vastas terras em todos os 50 estados americanos, no Canadá, na Europa e em cada continente. 2/3 de suas propriedades são isentos de impostos. Bilhões de dólares são extraídos dos membros da igreja a cada ano com seu programa de dízimos obrigatórios. É difícil dizer o que a Igreja Mórmon realmente possui. Alguém disse que o próprio profeta Mórmon poderia não saber, porque podem ter comprado algo ontem ou vendido algo hoje. Os Mormons têm uma enorme parte do Havaí. São uma das principais instituições financeiras da região. Quem vai ao Centro Cultural Polinésio é convidado a visitar o Templo Mormon. Depois do Templo de Lago Salgado, o Templo do Havaí é o mais visitado do mundo. Eles apresentam a Igreja Mormon num filme e fazem a pessoa deixar sua assinatura. O nome e o endereço da pessoa são então enviados a um missionário da área onde ela reside. Pouco depois dela voltar de sua visita ao Templo do Havaí, é visitada pelos missionários mormons, que indagam se ela gostou de sua visita ao templo e se quer saber mais sobre a igreja, usando esse método para compartilhar as doutrinas mormons com as pessoas. Eles têm outros modos de recrutar membros, como missionários de porta em porta, centros para visitantes, milhares de grupos de escoteiros e instituições educacionais, e através da cadeia de hotéis Marriott, onde a literatura mormon é posta em cada quarto. Apesar de toda a conversa de construção de uma sociedade ideal, o estado de Utah, que é 70% mormon, encabeça a nação em número de falências e fraudes, e também é um líder em número de divórcios, suicídios, abuso de crianças, gravidez de adolescentes, doenças venéreas e bigamia. Há muitos na igreja que têm dificuldades para acreditar nela. Outros não creem sob hipótese nenhuma. Após 5 ou 6 meses dentro da Igreja Mormon, meu filho notou o seu engano. Uma das coisas que o fizeram duvidar foi a ridícula ideia dos Mormons de alguém tornar-se um Deus. Eu me lembro de quando fui falar com o bispo. Foi um pouco antes de eu resolver deixar a igreja. E então perguntei-lhe, bispo, onde está o amor nessa igreja? E com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, eu lhe disse, não me sinto amada. Nós ouvimos toda essa conversa sobre o amor e de como estamos cuidando de todos e da noite familiar. Mas onde está o amor? Por que não me sinto querida? E ele ficou sentado, olhando para mim como se não tivesse qualquer sentimento. O mormonismo menospreza a Bíblia, menospreza todas as outras igrejas, para que os mormons que perderem a fé no mormonismo pensem que nada existe nelas que tenha valor. Eu acreditava que se a igreja mormon não era verdadeira, não havia igreja verdadeira. Eu tinha um daqueles testemunhos ardentes da igreja mormon. Quando eu estava crescendo, durante a infância, minhas irmãs, meu irmão e eu éramos muito amigos. Nós éramos grandes companheiros. Desde que saí da igreja mormon, minhas irmãs cortaram completamente sua amizade comigo. Uma das regras da igreja mormon é que se alguém quiser entrar no templo, não pode associar-se a membros apóstatas, e é assim que me chamam. Depois que deixei a igreja, as coisas mudaram. Meus amigos não falavam mais comigo. E embora eu tivesse deixado voluntariamente a igreja, ao perceber que ela é falsa, eu fui excomungada da igreja mormon. E excomunhão é um termo pejorativo. Com raras exceções, quase todos os nossos amigos mormons romperam amizade conosco. Fui posta de lado. O namorado que eu tive durante todo o ano em que estudei na BYU rompeu o namoro. Ele estava se preparando para a missão. Não queria falar comigo. Disse-me de chofre, você não irá comigo ao templo e pronto. Meus colegas tiveram ordem de não falar comigo. Nossos 2 filhos, na época, estudavam na universidade. E trouxeram alguns jovens mormons para conversarem comigo. Eles me contaram que alguém no Instituto Mormon havia dito que fomos excomungados por motivo de adultério. E essa é a maior mentira que já existiu. Em Utah é muito difícil alguém deixar a igreja. Isso é publicamente. Em primeiro lugar, a ameaça ao seu emprego. Talvez seu patrão seja mormon. Isso pode ameaçar seriamente seu lugar na firma. Eu sei de muita gente que trabalha para a própria igreja, temendo perder a sua posição. Outras pessoas temem o divórcio.
Conheço pessoas em altas posições na igreja que não acreditam no mormonismo. O mormon que me disse que de modo algum crê no mormonismo. Faz pouco tempo, o marido de uma família mormon começou a fazer indagações. Chamou ao telefone uma noite e disse: eu sei que o que você está dizendo é verdade, não há dúvidas em minha mente. E não posso achar falhas em suas razões. E acrescentou: eu tenho um medo danado de perder minha esposa, os filhos e meu negócio. Porque se eu falar sobre o que descobri, eu perderei tudo. O motivo de muitos é que o mormonismo é um bom lugar para se criar a família. É a estrada fácil. Se você está lá e já faz parte da coisa, por que provocar barulho? O maior perigo e que me levou para dentro é que pensei que fosse uma igreja cristã. Mas não era uma igreja cristã. Era uma seita. Ao invés de ler uma das obras padrão da igreja, eu li a Bíblia. Eu comecei a ler e resolvi que a leria de capa a capa. No terceiro capítulo de Gênesis, eu consegui entender como Eva foi convencida por Satanás para comer do fruto, para tornar-se como Deus. E no capítulo 14 de Isaías, Lúcifer foi expulso do céu porque queria ser igual ou maior que Deus. Comecei a estudar a Bíblia, tomei conhecimento do Jesus verdadeiro, do Deus verdadeiro, e comecei a entender que o Deus do mormonismo não é o Deus da Bíblia. Obedecemos a palavra de sabedoria, íamos às reuniões, pagávamos o dízimo, fazíamos a noite familiar, fazíamos tudo o que se esperava que fizéssemos. E quando tornei-me cristã, notei que eu não era a pessoa boa que tinha pensado ser, pois Deus revelara o nosso orgulho interior, nossos problemas interiores, as coisas que não vimos antes por estarmos ocupados com coisas externas. Estávamos tão satisfeitos com essas coisas que pensávamos que todo o resto ia bem. Sentia-me solitária como criança na igreja, solitária como pessoa casada na igreja, solitária como solteira na igreja. Mas quando conhecia Jesus, sabia que havia alguém que ficaria comigo o tempo todo. Lembrei-me que devia pedir que Jesus viesse ao meu coração. Ouvi minhas amigas crentes dizerem isso. Dobrei os joelhos um dia quando estava sozinho e pedi para Jesus entrar no meu coração. Eu não sabia o que estava fazendo, mas quando me levantei, havia nascido de novo. Eu descobri que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não uma organização. A vida toda eu procurei algo na igreja mormon, mas eu não podia definir o que estava buscando. Quando a mãe aceitou a Cristo, ela compartilhou dele comigo. Eu vi alegria na vida dela como nunca vira antes em todas as suas atividades na igreja mormon. E era o que eu precisava. Eu estou muito grato a Deus que toda a nossa família, minha esposa, eu mesmo, 7 filhos queridos, saímos da igreja mormon e conhecemos Jesus Cristo de maneira pessoal. Senhor Decker, Sr. Bell, acho que não poderemos aceitar o seu caso. Mas há fraudes, decepções deliberadas, famílias e vidas sendo destruídas. Os senhores não têm dinheiro para lutar contra os mormons. Eles têm bilhões. Isso se arrastaria por anos. E eles têm os recursos. Os senhores nos levaram de ida e volta até Colósia, mas os jurados não nos acompanhariam. As seitas são protegidas sob o atual sistema legal. Continuarão a proliferar à custa de vidas humanas e famílias. Eis o que restou do meu filho Kip. Esta é sua última carta. Papai, te amo mais do que posso exprimir. Se possível, eu ficaria vivo por sua causa. Pois amo só você. Mas não é possível. Antes de tudo, devo amar a mim mesmo, mas não me amo. Uma estranha sensação de trevas e autodesprezo apossou-se de mim. Infelizmente, devo ceder a essa sensação horrível. Essa turbulência só alguns entendem. Eu sei que você não entende a sensação de autodesprezo que sinto. Essa é a única forma em que posso aliviar-me dessa sensação. Vá em frente e seja feliz. Te amo mais do que as palavras podem pedir. Seu filho, Kip. Se deixasse hoje, o que sentiria mais? Deixasse o quê? A igreja? Deixasse a igreja? Eu prefiro morrer. Olá, boa tarde, senhora. Gostaríamos de falar sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Conta a história que Joseph Smith recebeu as placas do anjo Maroni, que havia recomendado de maneira nenhuma mostrar-se para alguém antes delas serem traduzidas e que ficassem rigorosamente guardadas. Joseph Smith guardou
no bosque, em uma árvore. No entanto, pessoas vieram roubar essa placa dele. Ele tirou do bosque e saiu por quase 1 quilômetro correndo com as placas e salvou elas, colocando ou escondendo em sua casa. Mas vamos pensar um pouco. Eram placas de ouro. No próprio site da Igreja dos Mórmons, diz que essas placas pesavam entre 18 a 27 quilos e tinham de 10 a 15 centímetros de espessura. Não seria um pouco difícil ele correr de pessoas que estavam tentando roubá-las com um peso entre 18 a 27 quilos? Outra curiosidade. A tradução teria que ser com uma pedra vidente, que estaria no fundo de um chapéu. Isso está no Livro dos Mórmons, que foi publicado em 1830. Difícil de acreditar em correr quase 1 quilômetro com um peso entre 18 a 30 quilos e conseguir fugir dos seus perseguidores, não é? Eu acho que seria difícil. Qual será o verdadeiro? Em um outro relato, também temos a história de um óculos mágico que foi usado para decifrar o Livro dos Mórmons. A situação começou a ficar mais esquisita quando os próprios adeptos da igreja, em Tanner Bookstore, em Salt Lake City, construiu réplicas das placas de ouro utilizando placas de chumbo, que é bem mais leve do que o ouro. Eles desafiaram os irmãos a levantarem e carregarem as placas ao redor da sala. Críticos dizem que Joseph Smith não poderia jamais ter carregado e trabalhado com essas pesadas placas de 120 quilos, ainda em ouro puro. Seria muito maleáveis para ser permanente. Claro, se a placa fosse de ouro, o peso seria bem maior, cerca de 300 quilos, mais ou menos, pelas medidas. As testemunhas descreveram como tendo a aparência de ouro, porém, mais tarde, descobriu-se que eles nunca tiveram as placas realmente em vista, apenas viram em espírito. O próprio livro de Mórmon refere-se a escritos em placas de ouro. Está em Mosias, capítulo 8, versículo 9. E como testemunho que as coisas que disseram são verdadeiras, trouxeram 24 placas cobertas de gravações, e elas são de ouro puro. Também em Mosias 28:11 diz: portanto tomou ele o registro que estavam gravadas nas placas de latão, e também as placas de Nefe, e todas as coisas que guardara e preservara de acordo com os mandamentos de Deus. Depois de haver traduzido e ordenado que fossem escritos os registros contidos nas placas de ouro encontrados pelo povo de Lame, as quais lhes haviam sido entregues pelas mãos de Lame. Até Joseph Smith tem um depoimento inicial. Ele disse-me que havia um livro escondido escrito em placas de ouro que continha um relato dos antigos habitantes deste continente. Joseph Smith, H1, capítulo 34, versículo 64. Porém, mais tarde, o próprio Joseph Smith escreve em John Wetherwold que as placas tinham a aparência de ouro. Esse registro estava gravado em placas que tinham a aparência de ouro. História da Igreja, volume 4, página 537. Levando-se em conta que pode ser até que as placas existiram, se fossem de ouro, seu peso seria extraordinário. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fossem escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. João, capítulo 21, versículo 25. Suicídio, ato heróico ou algo entre as duas opções? Alguns dizem que o fundador do mormonismo lutou bravamente contra os seus perseguidores, enquanto outros defendem que ele cometeu suicídio pulando por uma janela. Algumas coisas são certas. Ele atirou
e contra ele atiraram. Quando em determinado ponto caiu pela janela, ele possuía uma arma, uma pistola contrabandeada, o que descaracteriza seu pseudo-martírio, de qualquer forma, como defendido pelos mormons. Essa troca de tiros e revides descaracteriza o típico martírio cristão, que confiam seus destinos em Deus, contrastando com a falta dessa confiança, como acreditam seus seguidores sobre sua morte. Você já ouviu falar no juramento jesuíta? É terrível, procurem saber. Mas os mormons também tinham seu juramento, o Manifesto Danita. Os Danitas, exército paramilitar. A organização fraternal fundada pelos Santos dos Últimos Dias em junho de 1838 em Far West, Missouri. Os Danitas protegiam e se faziam a lei. Como uma única milícia, se vingavam de deboches e de ataques e outras provocações. Eram o exército mormon, assim como os jesuítas na Igreja Católica. Acreditavam como se fossem anjos da expiação. Também perseguiam os dissidentes, ou mais conhecidos também como desertores. Mas o que são os Danitas? E por que eles são importantes? O que são? A organização fraternal, fundada pelo Santo dos Últimos Dias, agia como a lei naquele lugar. Os Danitas eram um grupo de homens vigilantes e mormons extremamente zelosos, que jurou apoiar o cabeça da igreja em todas as ocasiões que ele dissesse, ou fizesse, ou ordenasse, fosse certo ou errado. O foco dos Danitas era sobre aqueles considerados uma ameaça para a igreja e para os santos, os chamados dissidentes. Eram aqueles que deixavam e aqueles que eram contra a igreja mormon. Manifesto Danita. O Manifesto Danita adverte abertamente qualquer dissidente que ou se cruzar seu caminho. Temos solenemente avisado da maneira mais explicada que se você não parar com a devassa de abusos dos cidadãos deste país, que a vingança irá alcançá-lo mais cedo ou mais tarde. E que quando ela vier, será tão furiosa como uma avalanche de uma montanha, e tão terrível como uma tempestade, mas você será afetado por ignorar nossos avisos, e ouvi-los com escárnio, ou deboche, ou ameaça, e continuar no seu curso anterior. E a vingança não dormirá, nem descansará, e a menos que você nos atenda neste momento e atenda a nossa solicitação, você será surpreendido no momento em que não esperar. E em um dia, quando você não estiver olhando para ela, e para você não haverá fuga, há apenas um decreto para você, ou uma fatal calamidade acontecerá a você. Documento PPP 103-106. Esta carta tem 83 assinaturas dos mormons, incluindo Urim Smith, irmão de Joseph Smith. O Livro de Abraão. Um dos principais textos do mormonismo, uma tradução rasa de um papiro egípcio, fragmentado do documento original, foram encontrados e examinados por renomados e credenciados historiadores. Estes experts descobriram que os fragmentos eram trechos que descreviam um ritual de feitiços feitos em funerais para ajudar o espírito a encontrarem o seu lugar na vida após a morte. Não há relação alguma na tradução feita por Joseph Smith, que alega que sua interpretação fora divinamente inspirado. O que foi constatado é que Smith inventou a tradução. Pensando que acabou? Mais heresias de cair o queixo. Deus e Maria, relações sexuais. Os líderes mormons ensinam que a encarnação de Jesus foi resultado de uma relação física entre Deus Pai e Maria. Eles acreditam que Jesus é um Deus, mas que qualquer humano pode se tornar um Deus. Jesus nasceria em Jerusalém. O livro da Alma, no capítulo 7, versos 9 e 10, fala claramente que Jesus nasceria em Jerusalém, provando ser assim um relato falso. Contradição. A Bíblia, por outro lado, afirma que seu nascimento aconteceria em Belém, para que se cumprisse a profecia
de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, com Mateus, capítulo 2, versículo 1. Três dias de trevas sobre a terra. Em Elamã, capítulo 14, versículo 20, durante a crucificação de Jesus, é dito que as trevas por sobre a terra duraram 3 dias. Contradição. A Bíblia, por sua vez, assevera que isto durou 3 horas, desmentindo assim o livro de Mórmon, Mateus capítulo 27, 45 e Marcos capítulo 15, versículo 33. Batismo vicário pelos mortos. Batismo vicário pelos mortos ensinam que o batismo é vicário, ou seja, pode ser feito no lugar de uma pessoa que já morreu, para salvá-la. Este conceito de batismo não procede de modo algum das Escrituras. Todas as referências ao batismo bíblico estão ligadas à decisão individual do cristão e, mesmo assim, é uma consequência da salvação e não um meio para adquiri-la. Selamento eterno. Casamento na eternidade se torna deuses, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ela viver, ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Romanos, capítulo 7, versículo 2. Outro evangelho. Pré-existência da alma. O mormonismo afirma: aprendemos que a vida aqui na Terra é parte de uma jornada eterna iniciada muito antes de nascermos, quando vivíamos com Deus como filhos espirituais. Viemos à Terra para ser testados. No desenho ele explica um pouquinho mais, né? Que fomos gerados como almas em algum lugar e depois descemos aqui para sermos testados, né? Deus é um homem de carne e osso. O profeta Joseph Smith disse: se o véu se rompesse hoje e o grande Deus que mantém este mundo em sua órbita e que sustenta todos os mundos e todas as coisas por seu poder, se fizesse visível, digo, se vós pudesseis vislumbrá-lo hoje, vê-lo-eis em forma de homem. Deus é um homem glorificado e perfeito, um personagem de carne e osso dentro de seu corpo tangível, existente, um espírito eterno. Pois é, Deus é espírito, disse Jesus. João, capítulo 4, versículo 24. E sabemos que ele quis dizer com isso, pois ensinou que um espírito não tem carne nem osso. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas, capítulo 24, versículo 39. As afirmações são opostas. O livro Doutrinas e Convênios contradiz o que a Bíblia ensina, logo não pode estar certo. O Deus do mormonismo não é um Deus das Escrituras, logo não podemos dizer que é verdadeiro. Mormons e a maçonaria. Os mormons utilizam de muitos símbolos e práticas maçons, misturadas de paganismo e simbologias místicas. O sucessor de Smith foi Brigham. Teve mais de 70 esposas. Aí embaixo está a pirâmide com o olho que tudo vê, um importante símbolo maçônico. E no Museu da História dos Mormons está ali o triângulo com o olho que tudo vê. Assim como Hiram Abif, da maçonaria, Joseph Smith também diz que foi golpeado 3 vezes para entregar o livro, mas conseguiu fugir. Uma história bem semelhante à dos maçons. Suas vestimentas também assemelham-se muito às dos maçons, assim como seus rituais. Vocês têm um Gmail? Vocês não acham algo parecido com o símbolo do Gmail aí? Deve ser pura coincidência, não é? Conclusão. É difícil aceitar que seus livros foram divinamente inspirados. Os Mormons são afetados por seu primeiro líder, pois sabemos pelas Escrituras porque ninguém pode ir por outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. E semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo,
e pôs os seus alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Lucas capítulo 6, versículo 48. Devemos nos perguntar aonde estamos alicerçados, na rocha ou na areia? Pode uma origem começar com falsidades e se transformar em algo que Deus usa? Pense, pesquise, raciocine, tire a sua própria conclusão. E eu vou me despedindo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que tenham aproveitado esse estudo. Graça e paz.